realmente o agro brasileiro ele se destaca, ele está na frente, puxa mesmo no mundo inteiro. Agora a indústria, ela tem que continuar investindo em tecnologia para a gente continuar botando o agro do Brasil na frente. Não só na parte do agro, mas sim na parte que a gente fala do agroindustrial. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com Edivar Spadetti, que é cofundador da Tagna, que leva a tecnologia para a indústria, cara. Fui conhecer esse cara lá nos Estados Unidos, na missão lá que a gente fez. O Edivar é formado em Engenharia de Automação e Controle pela UFMG, possui especialização em Engenharia de Vendas e MBA em Economia e Gestão Empresarial pela IETEC. Edivar, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Obrigado, eu que agradeço, cara. Muito bom estar aqui com você, né? Uma vontade que eu já tinha de fazer isso com você, eu já te conhecia antes, acabou que depois no evento a gente se conheceu, eu falei, você que é o Paulo Ozaki do Agro Resenha, conheço demais. Verdade, então foi muito bom mesmo. Agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui para trocar essa resenha, vai ser um papo muito legal. Bom, vamos sim, cara. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque você já viu, né? O bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Edivar. E pra gente começar essa resenha, meu caro, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Edivar é um surfista capixaba que aos 18 anos resolveu se aventurar nas montanhas e nos mares de Minas, né? Troquei o mar pelas montanhas. E aí eu vim para fazer faculdade, controle de automação, como você falou, né? Sempre tive uma infância tranquila lá no interior do Espírito Santo. Era uma criança que gostava bem ali, tinha boas notas, gostava muito de matemática. E como todo mundo que gosta muito de matemática, você vai se enveredar para a área da engenharia, né? Todo mundo fala, você tem que ser um bom engenheiro. Então vamos lá, escolhendo engenharia. Estudei bastante o que tinha de opções e gostei muito de quando eu descobri a automação que tinha aqui na Federal de Minas Gerais. Fiz o vestibular, passei e vim para cá estudar aos 18 anos, né? Aquela história bem parecida com os filhos de Francisco, né? A mãe do lado de fora do ônibus chorando, você lá dentro dando tchau, pegou a mala, vambora, não conhecia nada, nem ninguém em Minas Gerais, não tinha parente, não tinha nada. Falei, vamos lá, vamos arriscar a vida, vamos sair de casa e vamos começar a bater asas e correr atrás do nosso futuro. Fiz a faculdade sempre com a intenção de voltar, sempre tive na faculdade, ali no início da faculdade, não, vou estudar aqui, depois eu volto para o Espírito Santo, vamos trabalhar, ficar perto da família e tudo mais. E aí os astros conspiram para que eu fincasse raízes em Minas Gerais, né? Comecei a trabalhar, fiz estágio numa empresa de tecnologia e automação, uma empresa bem referência na época de automação e tecnologia, fiquei ali muito tempo, gostei demais. Tive até outras propostas de emprego na época para voltar, para sair de lá para ir outros estados, não quis, porque eu estava bem satisfeito com o lugar que eu estava, com a posição, como é que eu estava crescendo ali, né? Até nessa empresa conheci meus atuais sócios da Tagna hoje, foi lá que eu conheci. E aí decidi não sair e continuar, e aí comecei a namorar, casei em Minas Gerais, tô com 2 filhos aqui agora, então finquei a base aqui firme
e hoje eu sou mais mineiro do que capixaba, né? Eu vou fazer 42 anos agora e já tenho mais tempo de Minas Gerais do que de Espírito Santo. O sotaque não engana, né? Tanto que lá na missão, eu fui pra missão e meu apelido, o pessoal me chamava de Mineirinho. Eu falei, sou mineirinho, eu gostei, adoro o apelido, adoro Minas Gerais, mas eu nasci no Espírito Santo. Mas o sotaque pegou e é pesado mesmo, é bem arrastado aqui de Minas Gerais. Então essa é um pouco da história. E aí, profissionalmente, em 2010, eu resolvi abrir empresa, né? O pessoal, a gente conversou, falou, acho que tá na hora da gente poder assumir nosso voo próprio aqui. Eu não tinha um passarinho para dar água na época, eu topei, peguei uns caras que trabalhavam, eram muito referência quando eu trabalhava e tal. Aí eu falei, tô dentro, o que eu tenho que fazer? Aí falaram, você tem que tocar a área comercial. Falei, tudo bem, só sei fazer engenharia, mas a gente tenta aprender. Como bom engenheiro, a gente aprende tudo, né? E aí fui correndo para a área comercial, fui estudando e tudo mais, assumi essa área, peguei comercial e marketing, me apaixonei pela área de marketing e vendas e hoje estou aqui na Tagna, responsável por toda a parte do ecossistema de vendas, que a gente fala que é o marketing e o comercial. Em regra geral, né, cara, engenheiro, né? Eu sou engenheiro também, agrônomo, mas a gente não aprende a fazer esse negócio de venda na escola, né, cara? A gente, normalmente, acontece isso. Ou você vai para uma empresa que você precisa vender, ou você abre a sua empresa e você precisa vender, né? Então, assim, é um negócio que não tá ligado diretamente à universidade, mas, porra, todo mundo vende, né, cara? Todo mundo vende e a toda hora. É o que a gente fala depois que a gente aprende a vender, né? É uma skill muito importante para qualquer profissão. E essa história é uma história bem legal, né? Como é que eu fui cair no mundo de vendas, né? E como é que eu me apaixonei por vendas e empreendedorismo. Eu acho que eu falo bem legal, né? Porque, assim, todo mundo vai falar, o que você faz? Eu sou vendedor, trabalho com vendas. Todo mundo te olha meio torto e tal, porque você nunca viu, acho que eu nunca vi um pai, quando o filho nasce, né? Olhar pra criança e falar, nossa, esse vai ser um grande vendedor. Né? Não, você nunca viu, acho que você nunca viu um pai falar né? isso. Né? Talvez mude pro futuro. Então, né? acho que talvez meus filhos são os primeiros aqui que eu tô ouvindo, alguns vendedores que também são apaixonados pela profissão, falem isso, mas é uma coisa que você não vê. Isso aqui vai crescer, vai ser médico, vai ser engenheiro, advogado, piloto de avião e por aí vai, né? Todo mundo quer uma profissão boa, mas ninguém sonha com o filho ser vendedor. Mas acaba que é uma profissão legal. Então, como eu tava contando, quando a gente resolveu lá abrir a Tagna, em 2010, a gente falou, poxa, não tem ninguém, a gente queria que alguém ficasse focado em negócios, em vendas, porque a gente não queria, a gente trabalhava numa consultoria, né, e a gente aprendeu muito lá com gestão de pessoas, e é a síndrome do consultor, né, o consultor, muitas vezes ele tá fazendo e ele não vende, quando ele termina de fazer, ele não tem mais projeto, ele tem que parar tudo e começar a vender, então fica oscilando. E a gente falou, não, vamos bem já dividir aqui, vamos começar certo, você vai ficar focado em negócios e a gente fica focado em projetos, né. Então, em 2010, eu saí lá da empresa, eu trabalhava com gestão, com consultoria, projeto de automação mesmo, né, bem na parte técnica, e eu já tinha um veio ali, meio que ia para a área de gestão comercial, né, todos os projetos que eu participava, eu era muito que ficava fazendo relacionamento, eu caía para a área da gestão do projeto, fazer o relacionamento com o cliente, tocava à frente ali do cronograma, ficava fazendo a interface, que eu gostava, eu sou um cara que eu gosto de conversar, sou bem sociável, então eu sempre caía para a linha ali da gestão, do relacionamento, de gestão, relacionamento, né, e foi até uma visão boa do pessoal quando a gente foi conversar, falou, cara, você é um cara bom de relacionamento, aí você pode ser o cara de vendas, que é assim que começa geralmente, né, geralmente você começa, acha que vendas é somente relacionamento, é um cara que conversa bem, se relaciona bem, conhece todo mundo, pode ser vendedor. E aí em 2010, quando eu abri a Tagna, eu falei, cara, só fiz projeto, não sei fazer, não sei o que é vender. E eu também tinha um pouco daquele preconceito que todo mundo fala, poxa, vendedor, aquele cara, né, vai ficar ali te manipulando, vai tentar te vender as coisas, o vendedor sempre, porque o pessoal tem a ideia, né, que o vendedor vai sempre te enganar e vender, porque os filmes, quando a gente vê, só vê histórias desse nível, né, falei, cara, então vamos lá, como bom engenheiro, vamos estudar, né, e comecei a estudar, entrei, tanto que eu fiz as minhas pós-graduações todas em vendas, né, e aí fui gostando, comecei a ler livro, cara, e me apaixonei pela área de vendas. É uma disciplina, assim, que tem um nível de conhecimento, uma profundidade de conhecimento que eu não imaginava. É muito interessante. E é muito legal, assim, você no nível de ter um cara como você vai entender a dor, propor solução, tá meio no nível ali de fazer anamnese, tipo médico, propor as melhores soluções e tudo mais. Então, conhecer muito de gente, entender pessoas, não tem nada disso de que você é um cara que engana. Vão ter, sempre tem. Qualquer profissão tem os caras que são os pilantras ali que fazem, né?
Mas não é a maioria, cara. O vendedor que gosta, que entende, que estuda, que entende sobre processo de vendas, que entende sobre pessoas, estrutura de vendas, gestão de vendas, é uma disciplina apaixonante. Tanto que eu falo, eu sou completamente apaixonado, eu sou um vendedor apaixonado por empreendedorismo. Então eu adoro. Quando eu vejo uma empresa, eu vejo uma pessoa começando, eu falei, cara, vai, que legal. Ou vejo uma pessoa crescendo, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Muito bom. Como é que você conseguiu transformar um negócio que não era nada num negócio muito legal, e isso aí tá te dando renda? Ajudo, tento entender, falo, cara, vai, é assim mesmo, estrutura, cuidado com os problemas que acontecem no empreendedorismo. Mas assim, hoje eu sou um cara extremamente apaixonado por empreendedorismo e vendas. Eu não me vejo mais em outra área, assim. Conheço bem da técnica ainda, sei para discutir, para conversar, para pôr soluções, mas não largaria. Hoje eu sou apaixonado mesmo por essa linha da parte de vendas, assim. E quando você entende que vendas tem toda uma parte de conhecimento de gente, né, de pessoas, que é super importante, mas a hora que você entende que existe um processo, né? Porque às vezes pra gente é um negócio, né, que é meio etéreo, né? Ah, não, o cara gosta de você. Não, cara, tem um processo, tem uma coisa que você consegue seguir, né, e pra fazer o negócio. Então isso é uma parte, assim, que pra gente que é engenheiro, às vezes é interessante também, né? Porque a gente é super ligado no processo, né, cara? É o que mais... tem um processo muito bem estruturado, né? O processo, ele é muito bem estruturado, quando você sabe, quando grandes empresas que desenham realmente as máquinas de vendas, o processo é extremamente estruturado. Sistema, processo, entradas, saídas, e aí vai. Pra gente engenheiro, a gente adora isso, né? É muito bom, porque você tem a primeira visão, cara, você vai vender, beleza, vou sair batendo ali, ligando pros outros, fazendo relacionamento, ficando amigo, não é simplesmente assim. Acaba que no dia a dia da venda, no dia a dia das conversas ali com os clientes, você vai criando um nível de amizade. É normal isso, um nível de confiança e tudo mais, mas tem todo um processo por trás de como você prospecta, como que você qualifica, como é que você apresenta, como é que você negocia. É muito legal, assim, acho que é bem, e vale muito pro linha do empreendedorismo, é o que eu falo, né? Acho que todo mundo é vendedor um pouquinho. Cara, você vende na hora que você acorda em casa com a sua esposa e seus filhos, você tá vendendo. Você tá vendendo uma ideia, você tá vendendo, vamos passar férias aonde, né? A gente tava conversando aqui anteriormente sobre férias, onde vamos passar férias? Vamos vender, porque você vai querer ir pra um lugar, sua esposa quer ir pro outro, tá todo mundo ali tentando vender a sua ideia. Então, é bem importante, é um skill bem legal. E para o empreendedorismo, principalmente para empresas assim começando, empresas menores e tudo mais, é o motor propulsor de qualquer empresa. Você tem que vender. Vende. Então, estudar para você poder vender melhor, para você poder entender o processo, saber ter previsibilidade, entender sobre as vendas, isso ajuda muito no seu negócio, entendeu? Então, acho que é bem legal, assim, sabe? Bacana. Cara, falando um pouquinho mais dessa parte técnica, eu acho que talvez eu nunca tenha trazido aqui um engenheiro de automação, né? Acho que seria bacana, legal, cara, se você... fala um pouquinho pra gente, porque assim, o seu trabalho, ele tá diretamente ligado à indústria, né, cara? Fala um pouquinho como é que funciona esses projetos que vocês fazem, né, de automação, como que isso ajuda aí as indústrias de uma maneira geral, cara? O pessoal realmente pergunta, e às vezes é até complicado de a gente explicar, mas assim, hoje está muito mais fácil de explicar, porque tem termos, e a indústria, ela já chegou no nível de conhecimento da causa da automação, da tecnologia com a indústria 4.0, então hoje já não é mais uma coisa de outro mundo, você falar automação, indústria 4.0, tecnologias e tudo mais, porque teve um marketing muito forte, teve uma onda muito forte, né, em cima disso, e as empresas começaram a ser catequizadas, que era uma coisa que lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a estudar e trabalhar, quando você falava isso na indústria, você estava falando coisa de outro mundo, né, e aí você vê que tem empresas que hoje, no mesmo nível, ainda não estão no nível que deveriam estar das coisas que a gente vendia lá atrás, né, que a gente propunha lá atrás. Então, o que faz, basicamente? A TAG é uma empresa hoje de tecnologia, não só automação, começou com automação, né, então a gente saiu ali da empresa, montou a empresa, a gente foi para o carro-chefe que a gente sabia fazer, que era projeto de automação. Automação, toda indústria, a grande maioria das indústrias já tem uma boa base de automação. Você ainda acha bastante indústria que não tem, mas ela já é uma tecnologia mais consolidada. Basicamente, o que é isso? A gente programa alguns computadores, são computadores especiais, que a gente chama controlador lógico programáveis, se chamam CLPs. Então, toda indústria vai saber, tem um CLP ali que controla a minha planta. Basicamente, a gente põe uma lógica, pega o engenheiro de processo, fala como é que isso aqui tem que funcionar. Isso funciona desse jeito. A gente pega aquela lógica, programa isso no computador e a planta, a indústria, ela começa a funcionar sozinha. Abre uma válvula, passa o produto para dentro do forno, esquenta o forno,
esfria o forno nas zonas de temperatura, uma correia esteira, ela começa a andar, ela desliga, ela liga no momento certo, uma válvula abre e fecha. Então a gente pega toda essa lógica de como que aquela indústria, aquela mecânica inteira tem que funcionar, programa aquilo para que ela funcione conforme um engenheiro de processo ou conforme o processo tem que funcionar. Se acontecer isso, faz aquilo e aí vai. Tá? Esse é o base da automação. A gente, assim, um ponto para exemplificar muito bem por exemplo, automobilística também é muito fácil, que aí você vê aqueles robôs montando o carro, aquilo ali, quem está por trás é um engenheiro de automação que programa aqueles robôs. Como é que o robô sabe que movimento ele tem que fazer, onde está o carro? Isso tem uma vária quantidade de sensores e aí alguém programa para que aqueles movimentos sejam feitos sincronizados previamente por um estudo. É mais ou menos isso. No avião, por exemplo, que todo mundo voa, né? O piloto, ele vai decolar, chega em velocidade lá em cima, em voo de cruzeiro, ele vai, seta a automação ali e fala assim, piloto automático. O que é o piloto automático? Ele mantém a velocidade, ele tem os sensores, fica medindo ali questão toda do avião, de angulação e tudo mais, e vai mantendo o avião. Ele quer voar daqui para lá, do ponto A para o ponto B, nessa altura, nessa velocidade. O sistema de automação que mantém aquele cara voando daquele jeito. Dando algum problema, ou entrando na turbulência, ou vendo alarme, alguma coisa, o piloto pode assumir aquilo ali e aí ele toma o controle da máquina novamente, como na operação. Né? A automação está controlando a indústria, deu algum alarme, alguma coisa, o operador entra e faz alguma atuação se precisar, ou o próprio sistema se corrige. É basicamente isso. Isso na automação de base, né? Às vezes a gente não para pensar, mas você está falando de indústria e eu imagino que em Minas Gerais seu trabalho deve ter sido bastante com a mineração, siderurgia, né? E como que foi, cara, porque assim, a gente tá aqui, né, no Agro Resenha, como que foi a sua entrada no agro, cara? O agro sempre foi à vontade. A gente realmente começou fazendo automação, aí depois a gente veio para a linha de tecnologia, aí depois eu posso detalhar mais um pouco o que a gente faz na área de tecnologia também. Acho que é legal a gente falar até o que a gente faz no agro, que é bem legal. Começamos basicamente, estou em Minas Gerais, é o que mais tem aqui, é mineradora, né? Vale, daqui tem muita empresa, os nossos contatos iniciais eram mineradoras e siderurgias, e começamos a crescer nesse mercado, vendendo serviço, nos contatos que a gente tinha, e começamos a formar a empresa nisso aí. Em 2018, 2017, a gente teve um evento, assim, que não foi um evento muito legal, numa prospecção comercial que a gente fez, né? Aí eu e meu sócio, a gente tava no avião, assim, aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, quanto mais ou menos que a gente venderia aqui nessa empresa, nesse mercado? O que a gente pode fazer? Aí ele falou, a gente venderia alguns milhões, assim, ele falou na época lá, alguns milhões aqui. Eu falei, cara, então a gente tem que abrir um mercado novo, que a gente não precisa mais ficar também dependendo de alguns clientes iguais esses aqui. Sim. Então a gente pegou e falou assim, cara, vamos abrir um mercado novo. A gente no avião, a gente falou, cara, eles vão conhecer. Aí começamos no avião a desenhar e falou assim, aí tinha um amigo em comum, né, que ele comentou comigo, ele também era da mineração ali, metalurgia, siderurgia. Eu falei, cara, vocês têm que conhecer o agronegócio. Ele já tinha me falado isso bateu na minha cabeça lá no avião. Eu falei, cara, nós vamos atacar o agronegócio. Vamos precisar dos nossos contatos e vamos começar a conhecer as pessoas, né? Querendo ou não, a gente tinha uns contatos bons, começamos a prospectar algumas contas e tudo mais, e a gente conheceu um pessoal que tinha lá, e a gente já estava mexendo com tecnologia. E a gente estava conversando com o pessoal, falando, cara, a gente resolve desafios de negócio com tecnologia para aumentar a eficiência, produtividade. E aí esse cliente, na época, ele falou, cara, eu tenho um desafio legal para você. A gente tem um processo aqui de produção de sementes, né? A gente conversou bastante até na viagem de produção de semente, a gente tem muita perda nesse processo de semente. Eu quero ver realmente se vocês conseguem fazer tecnologia, vamos fazer uma pequena POC aqui, um pequeno piloto, e vamos ver o que dá de resultado. Tudo bem, vamos pegar, assumimos o compromisso, vamos pegar essa máquina aqui e vamos resolver. E fizemos um serviço muito legal para eles, aplicamos tecnologia, aí vai sistemas de decisão, com inteligência artificial, com visão computacional. Fizemos isso tudo, criamos pegamos que a gente já tinha um pouco de algoritmo, desenvolvemos para esse cliente e deu um resultado muito legal. Um resultado muito expressivo, assim, reduziu 15% das perdas que ele tinha numa área da sementeira. Aí o cara falou, caras, ficou muito bom. Agora eu tenho perda também nessa outra área. Vocês conseguem fazer? Então a gente pulou para outra área. Aí ele falou assim, que era a área, a gente começou na Dispal, depois foi para Debulho. Aí ele falou, cara, agora eu tenho um problema aqui no secador, você pode analisar meu secador? Eu falei, não, o secador é um processo que tem mineração, metalurgia, que é forno, basicamente. Então é um processo bem parecido com o que tem ali, né? Queima combustível, regula a temperatura, a gente já sabia fazer demais. Falou, cara, e é o gargalo da minha planta, qualquer coisa que você der de ganho aqui, eu já vou ganhar bastante resultado. Pegamos o secador,
fizemos ele 27% mais eficiente. Aí o cara, pô, ficou muito legal, vamos espalhar agora para as outras unidades. E fomos crescendo, e fomos conhecendo esse mundo do agro, né? E fomos entendendo como é que o pessoal faz negócio. Aí eu lembro do colega meu, ele chama Ricardo, eu lembro do Ricardo, eu falo até que hoje, quando eu encontro com ele, ele fala, Ricardo, o agro é muito sensacional. E falo com todos os meus clientes, cara, é bem diferente mesmo, é bem legal como que o agro, o negócio é mais rápido, mais acelerado. Se você mostra ganho, mostra resultado, o pessoal, eles não tem muito essa questão de, vou calcular, mas não, cara, tamo junto, vamos fazer, deu resultado, é bom, vamos investir, vamos para frente, porque a gente quer integrar a tecnologia, a gente quer crescer, a gente quer aumentar a eficiência, quer a produtividade. Então foi nesse ponto que eu falei assim, cara, os caras são muito bons de investimento. Eu não sabia mesmo. Eu tinha também, quando eu ouço eu era o cara que tinha que converter, vocês tinham que converter hectare para campo de futebol para mim lá no passado, né? Eu não sabia. Eu lembro, teve um podcast que eu ouvi vocês recente, que a menina fala isso, eu acho bem legal. Eu falei, cara, era eu, antes de ir pro agro, nesse naipe, não sabia. Achei, cara, plantação, colher milho, vambora, e tudo mais. Eu falei, aí quando a gente entrou na indústria, eu falei, cara, tem muita tecnologia, o pessoal investe bem em tecnologia. Sim. E aí a gente foi crescendo nesse mercado, entramos por a linha das usinas de produção de álcool, de etanol de milho, de etanol de cana, fomos crescendo nessa linha, e aí a gente foi realmente crescendo no mercado agro, até pela forma de se fazer negócio, né? E a gente gosta dessa toda empresa, assim, a gente como empreendedor sempre vai focar onde a gente gosta da empresa quando ela vê resultado, ela entrega, ela quer investir, ela quer expandir, então tem uma relação bem bacana aí de crescimento conjunto, sabe? Sim, então foi nesse ponto que a gente foi pro agro, e agora a gente tá montando aí, junto com o pessoal lá do Senai, buscando montar um QG mesmo, QG do agro da Tagna lá aí em Cuiabá, né? Pra gente ficar enveredando, que hoje é o segundo maior mercado que a Tagna tem, é o agro. Então foi crescendo, e muito pela linha de como o agro faz negócio. O agro realmente, ele faz negócio, ele quer fazer crescer, e dá pra você entender por que o agro é o motor propulsor da economia brasileira, porque o pessoal é diferenciado mesmo. É muito bom, muito legal. Isso é uma coisa interessante, né, Edivar? Porque assim, no primeiro momento, quando você pensa em agro, eu tô tentando me colocar no seu lugar, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, porra, deve ser mó difícil conhecer os caras. Porque se vende uma ideia de que o agronegócio é um negócio meio atrasado. Não sei se tem isso, né, cara? Mas quando você começa a entender os volumes, os processos que existem na produção de alimentos, ou até mesmo no processo ali dentro da fazenda, nos grandes grupos, cara, é muita coisa, é muita oportunidade. E assim, igual eu acho que você comentou, né, antes, e tipo assim, tem muito processo que se você fizer pouca coisa, é muita coisa, né? Exatamente. Você entendeu o agro, exatamente. A gente tinha visão, via muito o agro automatizado, em tecnologia ali mais de precisão, na agricultura de precisão, você vê as máquinas, você até assiste aquelas John Deere indo mais autônomas e tudo mais. Quando você foi, eu não sabia que tinha uma indústria tão tecnológica no agro. Lá no passado, quando a gente começou a entrar, falou, cara, os caras investem, as indústrias são nível de tecnologia, assim, nível de não deixar, ou qualquer outro mercado que a gente já conheceu aqui, de pau a pau, com petróleo, com celulose, com mineração, entendeu? E até além de algumas, dependendo do tamanho de planta, o pessoal é assim, do mesmo nível tecnológico e de investimento. Falei, rapaz, é grande, e são volumes gigantescos. Então é aí que é legal, por isso que a gente trabalhar com a indústria é interessante, porque dá muito resultado. Por exemplo, a gente deu esses exemplos assim, que a gente trabalha lá no pessoal de sementes. Cara, geralmente uma média nas sementeiras, eles perdem de 10 a 15% das sementes que eles processam. Uhum. É muita semente. Sim. Se você reduz aí 15% dessa perda, são algumas dezenas de milhares de sacos no final do ano. Sim. Então, assim, são algumas 1000 sacas a mais de sementes que você produz. Então, assim, o volume é muito alto, e muitas vezes, por volume ter tão alto, a galera não presta atenção na ineficiência, porque é tão grande o volume, e aí tá perdendo aqui, mas você nunca parou para fazer a conta ou pensar, cara, dá para reduzir isso aqui. Tem tecnologia hoje para fazer isso, né? Esse é o grande ponto que a gente bate no pessoal do agro, fala assim, o agro realmente, o agro brasileiro, ele se destaca, ele tá na frente, puxa mesmo no mundo inteiro. Agora, a indústria, ela tem que continuar investindo em tecnologia para a gente continuar botando o agro do Brasil na frente, não só na parte
parte do agro, mas sim na parte que a gente fala do agroindustrial, Sim. que é bem o que o pessoal aí junto de vocês da Famato, com a Fiente tem falado. Fala assim, a gente quer ser também referência na verticalização do agro, na agroindústria. Então, aí a gente tem que também pensar em bastante tecnologia para a gente continuar verticalizando aqui no Brasil e se mantendo como referência também, como potência também na agroindústria. Então, aí são os pontos que a gente entra, que a gente acha que pode ser de bastante resultado, sabe? Sim, e tem muita coisa boa, mas como toda indústria, tem muito ponto de ineficiência ainda que dá para melhorar, sabe? Claro, cara. Sempre tem, né? E é até legal você tocar nesse assunto, porque, assim, até um dos motes ali da viagem que a gente fez, né? A gente fez até um episódio lá nos Estados Unidos, lá com o pessoal aqui. A Nayara participou, o Eymar também participou aqui do podcast que a gente gravou lá, né? E é bem interessante essa visão, né? Porque quando a gente olha o estado... Pensando em Mato Grosso aqui, que é onde eu tô, né? Mas a gente pode jogar isso para outros estados do agro também, né? A próxima grande mudança, sem dúvidas, vai acontecer na agroindustrialização, né, cara? E tendo em vista que a nossa produção agropecuária, ela é maior e cada vez mais a gente tá ocupando espaços e sendo, tipo, o principal produtor de alimentos do mundo, cara, é uma consequência. E aí entra tudo que você tá falando, né? A questão de eficiência do processo, evitar perda. Só esse lance da semente é muito interessante, porque se você tem uma perda de 15% em semente, aquela semente que você perdeu é vendido como se fosse grão normal, né, cara? E poderia estar com valor super agregado em termos de semente para plantio, né, cara? Semente de plantio vai ser vendido para semente de ração. Só para você ter noção mais a ideia. Então, perde muito dinheiro nesse negócio. É muita grana. E como os volumes são muito grandes, qualquer percentual de ganho são centenas de milhares de reais que você ganha, dinheiro, sabe? É muito dinheiro. E, cara, se você pudesse trazer algumas lições que você aprendeu sobre como trabalhar no agro, cara. Porque, assim, eu imagino que já aconteceu várias vezes de eu conversar com as pessoas, né, que são de outras áreas, pô, eu quero atender o agro, acabo conversando com muita gente de tecnologia, né? Pô, eu quero entrar no agro e tal. Conta pra gente, você que fez essa jornada, né, de abrir um novo mercado, que foi o agronegócio aí na empresa, quais foram as principais lições, cara, que você pode trazer, assim, pra gente desse processo, cara? Primeiro passo ali do agro é de qualquer empresa, tá? Então é você ter um bom produto e uma boa tecnologia e ser muito bom no que você faz, né? Então não adianta, porque o pessoal do agro, que é outro ponto interessante, os caras são muito inteligentes nesse ponto e eles gostam. A grande sacada do agro é o seguinte: você tem que provar o ganho e ganhar confiança. E depois que você ganha confiança, é muito legal, porque aí realmente é uma parceria ganha-ganha de longuíssimo prazo. Então você vai ter que, possivelmente no início ali, confiando no seu produto, confiando na sua tecnologia, investir, achar alguém, e eles propõem, eles são muito abertos à tecnologia, à implantação, vamos fazer junto, mas eu primeiro preciso que você me prove que funciona. A gente vai e coloca a prova que funciona. E aí acabou, vira uma parceria de confiança, fala assim, vocês são bons, vocês entregam e dão um resultado. Agora é aqui, é ali, é lá, vamos crescer junto, vamos expandir, vamos buscar outras unidades, vou te indicar outros clientes e as coisas vão acontecendo, né? Essa relação de confiança ela é muito forte quando você prova o seu valor no agro. Eu acho que esse é o ponto. Então tentar ali, você quer prestar serviço no agro? Pega, investe, entregando uma solução ali, provando o seu valor num pequeno projeto, numa POC ou num piloto, depois isso dando um resultado, a consequência disso é, não se pensa, beleza, agora vamos passar no processo ali, vamos ver se vai dar, não, vamos fazer para tudo. Os caras é mais ou menos essa linha. Deu certo nenhuma máquina, agora eu quero em todas. Eu quero nas unidades, eu quero realmente que isso leve para outros pontos e eu quero essa eficiência e aí vai te buscar outras eficiências e aí é uma relação. Poxa, eu tenho mais problema aqui, tem outro desafio ali, e aí você vai vendo, se a sua tecnologia consegue resolver, você consegue já abraçar outras linhas de negócio, entendeu? Sim, mais ou menos nessa linha, assim. A turma é muito prática, né? É muito prático. Exato, você pegou a palavra, é prático. Né, praticidade, é isso aí, cara. Não dá ponto sem nó. Ponto, acabou, funcionou, é prático, é muito bom. Você pegou a palavra, é exatamente essa palavra. Show. E assim, cara, quando a gente compara o agro de uns anos atrás com o cenário atual, como que você descreve, porque assim, você pegou lá em 2017 para abrir, né? Existe aí, sei lá, 2017 para hoje vão ser 7 anos.
praticamente, né? 8 anos aí no ano que vem. Quer dizer, essa última década aí, teve bastante mudança no setor, né, cara? Como que você vê, como que você descreve a evolução do agro, né, das agroindústrias, que é onde você trabalha aí, em relação à adoção de tecnologia? Né? E quais são as principais oportunidades que você enxerga para o mercado, para o futuro, enfim? O investimento no agro ali, desde quando a gente pegou, a gente já viu um nível de tecnologia bem alto e a aderência para a tecnologia bem alta. Mas como qualquer indústria, ainda tem muito ponto de gap, que a gente fala, né? Tem muito ponto ainda de ineficiência, tem muito ponto ainda onde se perde demais e muitas vezes nem se presta atenção no que se está perdendo, né? Então esses são os pontos que a gente fala. Essa adoção, eu acho que o pessoal do agro, eles são bem honestos com isso. Cara, eu nunca ouvi falar, mas se é uma tecnologia boa, eu vou colocar, eu quero testar, e muitas vezes já se conhece, sim, essa tecnologia. Eu acho que o agro hoje, ele não perde nenhum outro mercado por questão de adoção de tecnologia. Eles estão bem abertos e com grande conhecimento de tecnologia de uma vasta área aí, e eles são muito adeptos para colocar para um negócio que dá resultado. Se der resultado de eficiência, eu vou colocar, eu vou investir, porque os meus ganhos são bons e eu sei que eu consigo virar a margem disso aqui. Então, eles não pensam muito, como você falou, é muito prático realmente na ideia de colocar se der resultado, entendeu? Só que legal. Como toda agroindústria, como toda indústria, tem muito gap de ineficiência e às vezes você chegar em alguns segmentos ali, algumas áreas do agro, ainda realmente a gente está um passo atrás de tecnologia. Se investiu muito ali, talvez no chão de fábrica, a gente vê muito o pessoal investindo ali na automação básica, de maquinário, máquinas muito novas, máquinas de última geração, sistemas de gestão, ERP muito bom, mas o meio, é o que eu falo, onde é ali que a gente vai ter os ganhos de eficiência, os dados, onde a gente vai poder analisar realmente, os ganhos de eficiência, as otimizações, gastando muito insumo caro, perdendo o produto final, eu não tenho muitas vezes nem como analisar os dados. É uma coisa mais visual e tal. Então você precisa entrar no nível agora, que é o que a indústria 4.0 fala, no nível de trabalhar dados. Aí você vai ter também, a IA tem puxado muito isso. Eu quero botar inteligência artificial. Mas o passo anterior é ter uma estrutura de dados muito bem organizada. Sim. Porque senão a inteligência artificial sem dados, ela não vai funcionar para nada. Né? Então eu vejo um gap muito grande aí no agro, nessa camada entre o ERP e a automação. Para a estrutura de dados, para você ter dados suficientes para você analisar como está o seu processo, achar os pontos de ineficiência, os pontos de improdutividade, para aí sim você conseguir usar a tecnologia para te dar esses resultados. Legal, legal. Entendeu? Cara, e é muito legal isso que você está falando, porque vai de encontro com uma tese que a gente tem aqui também, né? Que é o seguinte, por exemplo, você pega a indústria, eu vejo que a indústria ela já está um passo à frente no que diz respeito à tecnologia, né? Aí quando eu olho para produtores rurais, eu ainda vejo que, por exemplo, se você conhecer 100 fazendas, dessas 100 fazendas, se tiver umas 5 que tem um ERP, é muito, sabe? Então, assim, a gente sabe que os caras são adeptos à tecnologia, só que quando a gente fala de tecnologias digitais, né, automação, enfim, quando a gente fala nesse aspecto, se você não tem dado informação para tomar decisão, cara, não faz sentido você aderir novas tecnologias, porque senão vai acontecer o que acontece hoje. O produtor tem 5 tipos de sistema, não usa nenhum para tomar decisão, né, e ainda fala mal pros outros, né? Exatamente. Então, assim, dados e informação são muito importantes para você direcionar esforços de investimento em novas tecnologias, né, cara? Exatamente, cara. É o ponto, assim, você vê investindo, agora o fazendeiro não tem tanto, mas toda indústria vai ter um ERP bom, grande. Aí ela tem uma automação, esse é bem legal, tem uma automação de última geração, um ERP, um SAP de última geração. Como é que faz o input de dados? Manual. Na mão. O cara vai lá na automação, anota no papel, na planilha, no papelzinho, na prancheta, volta lá no computador dele e digita. Eu falei, gente, é só integrar a automação com o negócio aqui. E aí você perde esses dados ali no meio, porque você não vai ter todos os dados históricos do seu processo para analisar anos ou meses de dados anotados no papel, você não vai fazer isso, e a qualidade desses dados ela não é boa, porque muitas vezes o cara não vai ter atenção, tem erro de digitação e tudo mais. Então você tem uma massa de informação gigantesca já, muitas vezes automatizada, que ela tá numa ilha ali no chão de fábrica, que você não trata isso, né? O que a gente ataca muitas vezes quando a gente vai para atacar esses projetos nossos de tecnologia que dão ganhos de eficiência, produtividade muito grandes, a gente já vai em pontos muitas vezes que a gente já sabe que é um ponto de ineficiência e pergunta pro pessoal, como é que você, por exemplo, lá na perda da semente, como é que você mede isso aqui? Não meço,
no final do dia tem um caixote, tem um tanto aqui que fica embaixo da correia, eu faço mais ou menos a conta e vi quanto é que eu perdi. Falei, cara, só botar uma câmera e medir online, por que não? Sim. Aí o cara, pô, pode ser? Aí começou a medir esse negócio online. Idem para outros processos. Fala, cara, você mede isso aqui? Não, não meço. Então vamos passar a medir que eu vou te mostrar quanto é que você tá perdendo. Aí vai, produção de secagem e outras coisas que o pessoal não entende, não mede e que a tecnologia pode te ajudar demais, que é no processo de ineficiência, ou muitas vezes você tem uma extrema eficiência no seu produto. Então você está vendendo o produto com uma qualidade muito além daquela especificação, não recebendo nada por isso e gastando tendo um custo altíssimo porque você está mandando além da especificação. Por exemplo, processo de secagem de farelo de soja. O pessoal usa vapor, que é um insumo caro na indústria, para secar. Ele seca. O operador fala, tem que secar o vapor e não pode passar do limite mínimo aqui, do limite máximo de umidade. O que o operador faz? Vamos botar vapor, vamos secar. Aí eu mando uma soja, uns faróis de soja com muito mais proteína, gasto vapor para danar para poder secar e não recebo nada mais por isso. Sim. Aí o cara fala assim, poxa, então por que eu tô fazendo isso aqui? E aí são vários processos. O pessoal de defensivos agrícolas, a gente tem algumas coisas bem legais também. O pessoal, tem um limite, você faz um defensivo agrícola, por regra de solução, você tem que ter um limite, um mínimo ali de princípio ativo dentro da solução. Se você tiver inferior que isso, não pode, aí por mais, você está vendendo menos e tal, o Inmetro pega, vai fazer as análises, então você tem um limite mínimo, isso é regra mesmo, o pessoal fica bem em cima disso aí, no projeto de qualidade. O que geralmente, quando a gente vai tomar uma decisão, o operador faz, ele põe cara, já que não pode, no mínimo, vamos botar um pouquinho a mais, né, beleza, não vai ter problema de pênalti, mas cara, aí quando o cara fala assim, poxa, meu lote era para fazer tantos litros de defensivos, nunca dá. Eu falei, eu sei, tá mandando mais defensivo dentro dos lotes, é simples assim. Mas o operador, vai ser difícil o operador ficar tomando essa decisão. Eu entendo o lado dele. O que a gente faz? A gente põe um sistema automatizado e fala, cara, eu vou botar exatamente o que eles pediram. Aí você economizou 1% de princípio ativo, vai ter ganho de alguns milhões de reais por ano. Então, assim, é um projeto que não é caro, mas assim, é detalhes que você tem que falar no processo, fala, cara, onde que eu tô perdendo mais? Onde eu gasto muito? Onde o meu principal insumo tá indo? Então você bateu o olho nisso, mas muitas vezes o cara não tem um dado disso na mão para ele entender que ele tá perdendo. Porque ele tem esse gap. Sim. Ele sabe, poxa, eu tô gastando mais vapor do que eu poderia, tal, o que eu tinha que economizar. Aonde? Ali, aqui, se você tivesse esses dados, talvez isso já sairia em alguns insights mais automatizados, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Legal, cara. E pro futuro aí? Você já falou que quer vir pro Mato Grosso e tal, cara. O que vocês estão planejando? O que você tá planejando aí pro futuro aí, cara? Futuro, assim, pro agro a gente quer expandir bastante, né, em outras vertentes de negócio do agro, que é bem grande, né? Então, assim, a gente está bem focado em crescer nesse mercado, é um mercado realmente muito interessante para a gente, é um mercado que a gente dedica bastante, até por essa praticidade, a gente gosta demais ali de trabalhar. A gente vê que a gente tem bastante coisa para agregar também, né, os volumes de produção, então tem bastante ganho que a gente consegue fazer. Acho que o próximo passo que a gente está dando realmente é começar a montar esse QG aí em Mato Grosso, né, para poder ter um assento ali, onde que a gente vai colocar ali o pessoal, vai ser um lugar onde a gente vai poder receber cliente, tá muito mais focado. Se a gente for pegar realmente, cara, onde que estão as grandes indústrias, elas têm uma sede ali no Mato Grosso, então você vai ficar muito mais fácil de ter esse acesso, mostrar isso, e tá próximo também de um hub igual vocês aí, o hub do Senai, o hub da AgroIndy, que a gente tá lá, o que você também toca aí, o pessoal, e ter acesso a esse networking de agro, né, que a Famata, a Fiente, o Senai, todos vocês estão fazendo, criando aí. Eu acho que isso aí realmente agrega demais para a empresa em nível de conhecimento de negócio, porque não dá para você falar em tecnologia, em ganho, se eu não conhecer o processo. Então, assim, em nível de conhecimento de negócio, isso agrega demais o network com vocês e ajuda demais a gente poder expandir, poder entregar mais tecnologia para a indústria, buscando sempre o nosso principal propósito, que é tornar a indústria mais eficiente. Claro, claro, claro. Bom demais, cara, bom demais. Porra, bacana demais conhecer a sua história, cara, conhecer esses processos, né, isso tudo que vocês têm feito aí nas indústrias. Tenho certeza que quem ouviu aqui achou bacana demais essa história sua aí, cara, especialmente, né, nesse universo do empreendedorismo aí. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade aí. Espero realmente que tenha atendido as expectativas aí, esclarecido bastante o ponto de, igual você falou, a primeira pessoa de automação que você entrevista, né? O que é uma automação, como é que isso pode ajudar aí
o pessoal do agro, no Agro Resenha, que eu acho que tem muita gente da indústria que ouve também. Claro. Eu acho que isso é bem legal. Estamos aqui para ajudar, sempre compor, sempre quando precisar trocar uma resenha. Caso queiram falar comigo também, fiquem à vontade. É isso aí. Isso que eu ia falar. Como que quem está escutando aqui pode acompanhar seu trabalho? Ah, legal. Então, quem quiser também me acompanhar, pode ser pelo LinkedIn, a gente posta mais. Tem muita coisa que a gente posta pelo LinkedIn da própria empresa, né? É só procurar lá Tag na Tecnologia. O meu é Edvar Spadete, simples, porque Edvar só tem eu e meu pai, eu acho, na internet inteira aqui. Você vai achar alguns outros Edvar Petini, mas Spadete é S-P-A-D-E-T-T-E, nome italiano mesmo, né? Então, Edvar é com demudo, E-D-V-A-R. Boa, e aí a Tag na Tecnologia também a gente foca muito em postar, tem bastante case lá, a gente coloca bastante coisa do que a gente tá fazendo lá. Maravilha, cara. Agora, já que a gente passou a parte séria aqui do negócio, agora vamos falar um pouquinho, vamos pro nosso glorioso quiz aqui, não? E lá vem prova agora? Vamos lá. Quiz. Ó, prometo pra você que não tem pegadinha, vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Legal, bacana. Vamos lá. Edvar Spadete, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Ah, no Agro Resenha não podia deixar de falar, né? Evidências. É um hino, né, cara? É um hino. É um hino. A cada 10 entrevistados, um fala evidências. Um fala de evidências? Ela é muito boa. É sensacional. Legal, cara. E conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, aqui no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, o lugar mais legal que eu visitei, eu acho que foi o Jalapão, cara. Gostei demais do lugar. Não sei se vocês escutaram. O Jalapão é muito legal. É uma beleza diferente, sabe? Você entrar nos fervedouros ali, você vai lá, não, o cara fala, pode pular, você não vai afundar não. E você vê que não tem fundo e você não afunda, cara, é uma coisa. E tirando que é lindo o lugar, né? Sim, é maravilhoso. Muito bom o Jalapão. E na cozinha, meu cara, qual que é a sua especialidade? Cara, minha especialidade, eu tenho uma especialidade capixaba que eu nunca perdi, que é a muqueca. Ah, muqueca. A muqueca é boa. Essa é boa. Essa eu mantenho até hoje aqui. Chique. E, cara, indica um livro aí que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar aí com a gente, cara. Cara, livro? Deixa eu pensar aqui. Tem um livro, cara, tem 2 livros que eu gostei demais que eu li ultimamente, assim, que mudaram realmente até a minha forma de pensar, sabe? Tem um que chama Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, acho que é Tim Ferriss que ele fala. Sim. Tim Ferriss, que é sensacional. Eu gostei da parte como que ele trabalha tomada de decisão, foca em tomar decisão, porque as coisas vão dar certo, você consegue reverter, o problema vai vir, é coisa muito pequena, então faz. Ele trabalha muito essa mentalidade de tomar decisão, achei legal demais. E um que eu li, que eu gostei demais também, é um livro um pouco maior, é A Revolta de Atlas. Eu acabei de ler recentemente, é assim, é uma história, a Ayn Rand conseguiu colocar ali o que um empreendedor sofre no dia a dia aqui, cara, é muito legal ali, como é que é a luta do empreendedor no dia a dia ali para travar as batalhas que a gente trava. Bem legal. Bom demais, cara. Agora, uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, saindo lá do Espírito Santo, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Eu fico pensando isso também, que eu tô com duas crianças, né? Uma de 3, e um menininho de 10 meses, o João. O que eu vou falar pra eles também, né? Como é que eu vou educar? Eu fico fazendo essa filosofia aqui. Eu acho o seguinte, cara, eu falaria muito assim, acredite no potencial que você tem, sabe? Nos caminhos que a vida vai te dar. Invista o seu melhor. Eu acho isso é sensacional. Invista sempre na oportunidade que você tiver, o melhor que você pode. Porque alguém vai ver aquilo ali. Pode ser no trabalho onde você tá, na empresa onde você tá, alguém vai ver. Se você não for valorizado ali, alguém volta no mundo, quando você entrega sempre o seu melhor, as oportunidades elas vão aparecendo. Então, assim, não busque muitas coisas, querer receber antes ali do que entregue sempre o melhor, independente do que você tá fazendo. Que isso vai ser visto, e isso com o tempo, isso vai evoluindo, né? E trabalhar com constância. É uma palavra que eu sempre falo aqui para todo mundo que trabalha comigo, é a seguinte: o segredo do sucesso está em executar bem e sempre as mesmas coisas. Ter aquela rotina, fazer ela muito bem feita, devagarinho, construindo, tijolinho por tijolinho ali, vai subindo e realmente, depois de um tempo, o negócio entra nós como somos engenheiros, né? Vai entrar numa exponencial, né? Que ela escala, ela começa a crescer de forma muito rápida. Eu acho assim, acredite nos sonhos, trabalhe com constância e sempre faça o seu
seu melhor, porque o mundo conspira ao favor de quem entrega. Muito bom, cara. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Edivar aqui, tenho certeza que você viu o valor, né? Afinal, você tá aqui com a gente aqui até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, no Apple, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, tá certo? E Edivar, pra finalizar, eu sempre finalizo minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria, cara, um conhecimento aí do agro que você pode levar contigo, tá certo? Que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica tranquilo. Pode deixar, tranquilo. Valeu, meu Boa. Caro. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Valeu. Mais uma vez. Tchau, tchau. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.